Oi, minhas lindas! Bom, como vocês viram, o vídeo que eu vou fazer hoje é de dúvidas sobre a cirurgia. Pra quem me acompanha na fanpage ou no Insta, viu que eu deixei uma imagem com ponto de interrogação pra quem tivesse dúvidas sobre a cirurgia, enfim, curiosidade, algo do tipo, deixasse o comentário. Então eu peguei alguns comentários de vocês e vou responder para tirar essas dúvidas ou curiosidades. Quem quiser saber, continue assistindo. Bora lá! Bom, a Kelly Suzano, ela deixou a seguinte mensagem. Na verdade, ela quer saber tudo sobre a perca de peso. Quanto peso eu perco, qual é o ritmo da perca de peso. Bom, Kelly, primeiramente, um beijo, minha linda, obrigada pela pergunta. No começo, no primeiro mês, é uma coisa assim, primeiro, segundo, até o terceiro mês, é uma coisa... você perde peso muito rápido. Por exemplo, no primeiro mês, eu não lembro muito bem de cabeça, mas eu acredito que eu tenha perdido em torno de 15 quilos, alguma coisa do tipo. Na primeira semana, acho que foram 4, 5 quilos. Então é uma coisa assim, bem bruta mesmo. Você perde peso muito rápido no primeiro mês. E, nossa, que testa oleosa. E no segundo mês é assim, geralmente eu perdia em torno de 3 quilos por semana, depois eu fui diminuindo para 2 quilos por semana, e hoje eu perco, eu ainda tô com, aliás, eu tô com 6 meses, então tem semana que eu perco 2 quilos, tem semana que eu perco 1 quilo, tem semana que eu não perco absolutamente nada, eu fico no mesmo peso, gordo e também não emagreço, eu fico ali, no mesmo peso. Então, a perca maior de peso mesmo é no primeiro, segundo, terceiro mês. Que vai variar de pessoa. Então, eu vou falar sempre de mim, tá, gente? Então, no primeiro mês, eu acredito que eu perdia por semana em torno de 3, 4 quilos por semana. E depois foi reduzindo pra 3,2, depois pra 2. Agora tá mais ou menos entre 1 e 1,5, 2. Mais ou menos isso, tá? Bom, a Nayara Barranco Camparini, ela perguntou: fome e a ansiedade continuam igual de antes da cirurgia? Nayara, beijo linda, obrigada também pela pergunta. Sim, Nayara, o teu estômago, ele é modificado, ele é cortado, enfim, costurado, mas a tua cabeça, o resto do teu corpo continua exatamente igual. Eu sinto fome, gente, eu acho até engraçado, porque era uma dúvida minha também. Nossa, será que a pessoa então ela não sente fome, né? Tal. Mas se sente fome, gente, é a mesma fome. Quem vai fazer a cirurgia, quem tá no começo, vai perceber, obviamente quando for pra dieta sólida, quando ela for montar o prato, ela obviamente vai montar do que a nutricionista vai recomendar pra ela, enfim. Mas quando ela for comer, que ela for montar o prato, ela vai montar, não digo exatamente o que ela montava antes, mas ela meio vai ficar perdida. Quando ela colocar um pouquinho no prato, ela vai falar: a minha fome não vai passar com isso, eu preciso de mais comida. E porque você já tá acostumada de colocar aquele monte de comida no prato, enfim, e você sabe que você vai conseguir comer, que não sei o que, então você fica ainda um pouco perdida. Por isso que muita gente fala: teu estômago muda, mas a tua cabeça não, tua cabeça continua ainda de gordo. E é verdade, gente, a tua cabeça continua. Eu vejo alguma coisa e falo: não, eu vou conseguir comer aquilo. E aí quando eu começo a mastigar, enfim, eu não aguento. Então, tipo, obviamente com o tempo, se você começa a botar comida, obviamente teu estômago vai começar a aceitar e vai começar a aguentar muito mais coisa. Então, Nayara, a tua ansiedade fica a mesma, a minha ficou a mesma, eu sou ansiosa. E com a ansiedade, no meu caso, eu queria comer. Hoje em dia eu tento, sei lá, eu tô ansiosa, tô com fome, vamos beber água, vamos beber um suco, vamos extrair a mente, pra desfocar da comida, sabe? Porque se deixar, tu come um pouco aqui, depois tu come mais um pouco ali, e quando for ver no final, você já conseguiu comer uma quantidade razoavelmente bacana. Então, respondendo a sua pergunta, sim, tua fome fica igual, e a tua fome fica igual, mas você não come como antigamente porque tu não consegue, e tua ansiedade fica a mesma, tá?
Então tem que tomar até um certo cuidado, principalmente com a ansiedade, ok? Bom, a Juliana Matos deixou a seguinte pergunta. Cá, gostaria de saber desde quando você é gordinha, se você já nasceu assim ou se foi engordando depois. E se teve problemas em encontrar rapazes que te aceitassem de tal forma, né? Beijos, minha linda. Beijos, Juliana, e obrigada pela pergunta. Bom, Ju, sempre fui gordinha, gente. Sempre, sempre, sempre. Desde pequenininha, de bebê, eu sempre fui gordinha. Vou contar um segredo pra vocês. A minha mãe, quando eu tinha 9 meses, ela falava que ela cozinhava o pacote inteiro do miojo. Pra uma criança normal, ela teria que dar meio pacote de miojo. Ela me dava o pacote inteiro de miojo. Diz ela que me dava meio pacote e aí eu chegava na beira do fogão e ficava apontando. E diz ela que achava aquilo lindo e aí pegava outra metade do miojo e me dava. Enfim, então eu com 9 meses eu comi um pacote de miojo. E ela falava que me dava mamadeira de cenoura. Então, gente, isso eu acho que é uma bomba pra uma criança. Então, às vezes eu fico brincando com ela, falando que a culpada de eu ter sido desse tamanho é dela, porque ela me entupia de comida. E, obviamente, gente, não é, obviamente, culpa dela, né? Eu vinha, sempre comi muito bem. E respondendo a tua pergunta, Juliana, sim, sempre fui. Se eu conseguir colocar algumas fotos pra vocês aqui embaixo, eu vou colocar, mas eu sempre fui, gente, gordinha, sempre, sempre, sempre. Obviamente que o meu peso, obviamente, o meu peso mesmo, ele foi aumentando mesmo na adolescência, ali com 17, 18 anos. Ele veio dar um boom mesmo, grandão, nos meus 22, 23, ele foi dando uma subida legal. Eu nunca tive, assim, não é me gabando nem nada, mas eu nunca tive problema em encontrar rapazes. Porque quando eu ia falar com uma pessoa, quando eu tava afim de uma pessoa, eu só ia falar com ela quando eu tivesse certeza de que eu estava sendo também, sabe, havia um interesse de ambas as partes. Eu nunca ia numa pessoa, achei bonito que não sei o que, mas ele não tá me dando bola, mas eu vou tentar, que não sei o que. Quem é gordinha, quem passa por isso sabe perfeitamente, gente. A gente sabe que não é qualquer cara que a gente pode ficar. Eu tô sendo bem realista, não é qualquer cara. Geralmente gordinha posso dar simpatia, é a minha simpatia. Mas pros caras querer ficar mesmo é muito difícil. Então, graças a Deus, eu nunca passei por isso. Mas conheço casos de pessoas que passaram. Eu era do seguinte método. Eu só ia mesmo falar com a pessoa se eu soubesse que ela também estava interessada na minha pessoa. Então, que eu tivesse chance com ela. Então, eu nunca ia assim numa pessoa quando eu sabia que não tivesse chance, enfim, ficava na dúvida. Com medo mesmo de receber um não. Então, sempre fui gordinha, respondendo a sua pergunta, Juliana, sempre fui gordinha e não tive problema em questão de encontrar a pessoa certa. E outra, se a pessoa gosta de você, gente, ela vai gostar do jeito que você é. Porque até então, quando meu noivo me conheceu, eu já estava em um peso razoavelmente bem grande, já pesava muito mais de 100 quilos. E ele me aceitou exatamente da forma que eu até me... vou acabar chorando. Ele me aceitou da forma que eu era. Ele nunca falou que até então, quando eu fui atrás da cirurgia, que eu passei por algumas coisas que quem me acompanha sabe. E quando eu cheguei num dia, ele virou pra mim e falou: amor, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu te acho linda do jeito que você é, eu acho que não tem necessidade de você fazer. E eu falei pra ele, não, amor, eu quero fazer, obviamente também é por beleza, mas o real motivo mesmo é pela minha saúde. Então assim, gente, Ju, quando a pessoa de fato gosta de você, ela vai te aceitar exatamente do jeito que você é. Se tu tem 50 quilos, se tu tem 100, 150, ela vai te aceitar, entendeu? Porque beleza, um dia acaba, mas o amor não, tá? Então é isso. E eu sempre choro. Ai, meu pai, acabou com a minha maquiagem. Bom, a próxima é a
Eila, acho que é isso, Eila Wagner de Oliveira. Ela perguntou quantos quilos já perdeu e em quanto tempo. Você pretende fazer alguma cirurgia plástica? Bom, Eila, beijo, minha linda, obrigada pela pergunta. E eu já perdi 47 quilos, eu já perdi, falta ainda 20 e pouco. Eu perdi em quanto tempo? Em 6 meses. Que eu acabei de fazer, acabei não, já tem um tempinho, eu sempre faço um mês, né, aí de cirurgia no dia 11, que foi quando eu operei. Então agora dia 11 de agosto, fez 6 meses de cirurgia e eu perdi, na verdade foi 46 e pouquinho, quase 47 quilos. E se eu pretendo fazer alguma cirurgia plástica? Sim, provavelmente não, a minha barriga vai ter que ser fato, eu vou ter que fazer, eu vou ter que colocar silicone nos meus peitos, porque ficou flácido, gente, eu já esperava por isso, então eu pretendo sim fazer a da barriga, né, a abdominoplastia, eu acho que é isso, e a do silicone. O braço, eu acredito que tá molinho, mas eu acredito que isso aqui não é meu braço não, tá, gente, é o tecido, tá, meu braço tá aqui. Eu não sei se eu vou precisar fazer, como ainda falta 20 e poucos quilos pra perder, e eu tô na academia, então eu não sei se eu vou precisar. Tá, mas eu espero que eu não precise. Mas de mente é só a barriga e o peito, tá? Bom, a Leisiane Bispo, obrigada, linda, beijo. Ela perguntou: Karina, bom dia. Minha pergunta é: a cirurgia bariátrica é irreversível? Olha, minha linda, a que eu fiz, não, porque na verdade eu acredito que não, porque foi cortado e foi costurado. Eu acredito que não tem como juntar novamente, então eu não vou saber te responder essa pergunta. Eu vou ter que ver com o meu cirurgião e te responder, mas eu acredito que não, linda. Eu acho que pelo menos o método que eu fiz, que foi o bypass, que é aquele em Y, né, não tenha como voltar, tá? A Juliana Ferreira deixou: qual foi o processo de quando você decidiu fazer até o pós? Demorou? Foi particular? SUS ou convênio? Quero fazer, mas não sei por onde começar. Beijos, te adoro. Beijo, minha linda. Obrigada pela pergunta. Bom, Ju, o processo de quando eu decidi fazer a cirurgia, se eu for contar mesmo, desde quando eu tentei fazer a cirurgia, foi lá bem, sei lá, acho que quando eu tinha uns 16, 17 anos. A princípio eu não podia fazer, porque eu era de menor, então não podia fazer. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, até onde eu sei, a cirurgia bariátrica é de 16 anos pra cima, dependendo de quando tiver teu IMC. Então, de 16 anos pra cima. Então, a primeira vez que eu fui atrás, eu não podia fazer porque eu era de menor. A segunda vez que eu fui fazer, eu não tinha peso, digamos assim, suficiente pra fazer. Hoje em dia, se tu tiver com 30, 40 quilos acima do teu peso, dependendo da tua altura, tu faz. Então, se for contar de agora, que eu fui mesmo, eu acredito que em torno de 4, 5, 6 meses no máximo foi o processo de tudo, de eu passar no cirurgião, depois passar em todos os especialistas, fazer o exame que o cirurgião tinha pedido e fazer os exames que cada especialista pediu, porque cada especialista pediu um tipo de exame. Depois eu recolhi todos os exames, depois eu entro na parte do processo do convênio médico para liberação, blá, blá. Eu acho que deve ter durado em torno aí de 5, 6 meses, acho que não mais que isso. E eu fiz pelo convênio, não foi pelo SUS, eu não paguei, tá? Foi pelo convênio. O meu convênio cobriu a cirurgia. Qual foi que ela deixou mais? Qual foi o processo quando você fez? Fazer até o pós, demorou? Não, como eu respondi, não demorou. Eu achei que não demorou muito. Ainda, eu acho que assim, não demorou muito. Em 5, 6 meses eu acho que não demorou pra você fazer a cirurgia. Isso porque eu ainda tive contratempo. Eu ainda passei por 2 nutricionistas, mandei o negócio pra clínica, a clínica não soube mandar pro convênio, enfim. Eu acredito mesmo que em tudo deve ter dado em torno de 4 meses e pouco, porque eu ainda tive algumas pedras que eu rapidinho chutei. Não demorou muito não. Então ela perguntou se foi particular, se usou convênio, foi pro convênio. Então é isso, Júlia.
Primeiro vá atrás do cirurgião pra ele te dar todas as guias, e quando tiver tudo marcadinho, bonitinho, avisa aqui pra mim, pra gente ir acompanhando como é que foi, tá? Bom, a próxima pergunta é da Natália Neves. Ela pergunta: olá, Karina, a minha pergunta é sobre sua rotina depois da cirurgia. Te acompanho, sei que antes você trabalhava e estudava. Se não estou enganada, colocou entre parênteses. Depois da cirurgia, você está trabalhando, estudando? Se não, o que pretende fazer? Bom, Nath, beijo, linda, obrigada pela pergunta. Bom, Nath, obrigada pela pergunta. Beijo, minha linda. A minha rotina, por exemplo, eu não estava trabalhando. Eu voltei a trabalhar tem mais ou menos um mês e pouquinho. E assim, não foi muito difícil. É que, na verdade, lá onde eu trabalho, pode levar, né, a marmita, né, a famosa marmita. Então, quando eu chegava em casa, eu tinha que preparar tudo. Então, eu tinha que preparar meu café da manhã, eu tinha que preparar o lanche da tarde, preparar o almoço. Então, pra mim foi normal, digamos assim. O único que mudou é que eu tenho que preparar as coisas, são muitos tapoezinhos, colocar na bolsa, que não sei o que. E o único ruim é que onde eu trabalho tem hora pra tudo, né? Então eu tinha que ficar adaptando. Olha, eu vou ter que sair esse horário porque eu tenho que comer, enfim. E o que foi mesmo foi a parte da mastigação, de ter paciência pra mastigar e tal. Então nos primeiros dias eu me entalei bastante, porque eu achava que eu ia demorar muito pra comer. Eu acabava comendo rápido e eu acabava me entalando e consequentemente vomitando. Eu quero, gente, eu quero um dia, na verdade, fazer um vídeo pra vocês, obviamente se vocês quiserem, um vídeo do meu dia a dia de fato, mostrando a parte negativa da cirurgia. De eu comer, quando eu falo pra vocês que tem que mastigar, gente, tem que mastigar, eu não tô brincando, eu tô falando verdade. Vocês têm que mastigar, porque se vocês não mastigam, não vai descer, vai entalar, tu vai passar mal. Então assim, eu quero fazer um vídeo desse processo de eu mastigar errado, de propósito mesmo, mastigar errado, pra me entalar, pra vocês verem o sofrimento que eu passo, a agonia que me dá. Obviamente vocês vão só ver, vocês não vão sentir, mas eu acredito que vai mostrar um pouquinho, sabe, pra vocês. Então se vocês acharem que essa ideia minha é maluca, de querer passar mal de propósito, vocês deixam um comentário aqui embaixo, tá? Então, voltando, foi só isso mesmo, foi só a questão de me adaptar, mas foi super tranquilo mesmo, foi só questão de horários. Aí com mais ou menos uma semana, eu fui já colocando na minha mente que eu tinha que mastigar bonitinho, direitinho e tal, mas foi super tranquilo, não teve nada assim, tipo, uou, muito diferente, não, tá? E quando a gente sai assim, que não tem comida, que não sei o que, sempre tem uma lanchonete perto. Se não tem uma lanchonete perto, assim, quem faz a cirurgia, quando for sair, tem que sair com alguma bolacha na bolsa, alguma fruta na bolsa, sempre tem que sair com alguma coisa, tá? Isso é fato, pra que tu não fique um período muito grande sem comer. Então é a única coisa que eu acho que mudou, né, na minha rotina. Eu não tinha esse hábito de ficar andando com bolacha, com barrinha, com fruta, não tinha muito esse hábito. E agora eu acabei tendo que adquirir. Bom, a próxima pergunta é da Carmela Martins Gerassi, acho que é isso. Ela perguntou: qual sua altura, quantos quilos antes, quantos quilos agora, faz academia e qual técnica utilizada na cirurgia? Carmela, beijo e obrigada pela pergunta. Então vamos lá. A minha altura, eu tenho 1,75 de altura, eu sou um pouco alta. Quantos quilos antes? Eu já falei isso várias vezes em vídeos. Eu operei, na verdade a minha nutricionista fala que eu operei com 155 quilos, 154, alguma coisa assim. Mas na minha balança eu estava pesando 153 quilos e algumas gramas. Então eu operei com 153 quilos e algumas gramas. Eu estou com hoje eu estou com 105 e 200 eu estou. E faço academia sim. E qual técnica utilizada foi a Bypass em Y, que eu utilizei. Bom, a próxima pergunta é da Natália Pereira. Beijo, Nath, e obrigada pela pergunta. Ela perguntou:
Oi, Karina, tudo bem? Tudo, minha linda? Queria tirar algumas dúvidas sobre a bariátrica. Vou operar o mês que vem pelo Instituto Garrido. Olha, com o Dr. Marcelo. Quem me acompanha sabe que eu operei lá no Instituto Garrido. E ela perguntou, você sentiu muita dor no pós-operatório? Nath, eu não conheço esse Dr. Marcelo. O que eu operei foi o Dr. Renato. Mas a clínica é super conhecida, é super recomendável, então eu acredito que esse Dr. Marcelo é tão bom quanto o Dr. Renato, que foi o que me operou. E respondendo a tua pergunta, eu também já falei em vídeo, né, sobre a minha dor. Assim que a cirurgia acabou em si, que eu ainda estava na sala de cirurgia, eu não senti dor, na verdade, eu estava dopada, ainda não tinha senso do que estava acontecendo. Eu lembro só que... Ai, gente, eu tô muito emotiva hoje. Eu já ia chorar de novo. Eu lembro que quando eles me tiraram a anestesia, que eles me acordaram dentro da sala mesmo da cirurgia, eu lembro que foram duas enfermeiras que estavam empurrando a mesa. E quando antes, né, delas empurrarem, o cirurgião me balançou pra que eu acordasse, perguntasse se estava tudo bem, enfim. Porque eu abri os olhos, assim, bem pouco mesmo, e eu falava obrigado, obrigado, era uma coisa que eu falava. E quando as meninas começaram a me empurrar, que eu senti que a Max estava andando, e eu falei novamente obrigada pras meninas, e aí eu comecei a chorar, e a mocinha, eu lembro que a mocinha falou, né, não precisa chorar, enfim, que não sei o que. Bom, voltando, que senão eu enrolo demais. E aí, quando eu fui lá de observação, a UTI, acho que foi isso, que eu fiquei lá, quando eu acordei, eu acredito que eu devo ter ficado, sei lá, apagada, sei lá, acho que em torno de umas 2 horas mais ou menos, com anestesia, uma hora e pouquinho, 2 horas. Lembro que quando eu voltei, Nath, eu senti muita dor, de verdade. Eu senti muita dor. Era uma espécie de dor com uma agonia. Então foi assim, eu nunca senti uma dor dessa. Também não eu não vou te dizer, nossa, é uma dor horrível que tu não aguenta. É uma dor suportável, assim, suportável, tipo assim, no meu caso foi o meu máximo, era uma dor muito forte, entendeu? Obviamente que eu suportei, tinha que suportar, não tinha o que fazer. Foi muito agoniante, eu ficava agoniada de ficar deitada, eu ficava agoniada de ficar sentada, eu queria levantar, era uma coisa assim, a dor me deixou muito agoniada, muito desesperada, assim. Mas isso foi pós-operatório, tá? Foi assim que eu saí da anestesia, que foi quando eu acho que eu comecei a sentir tudo mesmo. E quando me subiram, eu tava louca pra subir pro quarto, louca. Quando eu subi pro quarto, a dor já tinha dado isso com horas de cirurgia, tá? Já tinha dado uma amenizada. Eu tava ainda sentindo um pouco de dor e da agonia, e tinha que ficar andando, e eu tava sonolenta por causa da anestesia, e por causa da dor, eu acredito que nem por causa da dor, eu acredito que por causa dos remédios que me deram, eu tomei muito remédio, tu fica com uma bolsa gigante de soro, com um coquetel de antibiótico, de anti-inflamatório, enfim. E quando eu já tava mais de 24 horas sem comer, e eu acredito que o corpo, com aquela super dosagem de remédio, eu acabei vomitando por 2 vezes, me dava uma ânsia de vômito, mas só saía aquele líquido amarelo, porque o negócio que tu que tu toma ali, pelo menos o que eu tomei, era amarelo, né, por causa dos remédios. Na terceira, eu também já falei isso em vários vídeos, na terceira vontade de vomitar, acabou saindo sangue porque eu forcei, então eu acabei ficando desesperada, enfim. Então assim, Nath, no meu caso, doeu, foi uma dor dolorida mesmo, mas é uma dor que tipo, eu não vou morrer por causa disso. Tá? Tu não vai morrer, eu tô aqui viva, prova viva disso. No segundo dia a dor tava muito menor, sabe? Tava uma leve dorzinha, uma leve cólica no segundo dia, sabe? Assim, tipo, um dia depois da cirurgia.
Era uma leve cólica e uma agoniazinha, assim, sabe? Eu fiz vídeo, eu mostrei isso pra vocês, enfim. Então, no meu caso, o primeiro dia, sim, doeu bastante, principalmente nas primeiras horas, doeu bastante. Mas depois a dor foi diminuindo e no segundo dia tava tudo praticamente ok, né? Bom, minhas lindas, então é isso. Eu quero agradecer imensamente pra quem deixou os comentários, as dúvidas, as curiosidades. Então é isso. Quem gostou, dá joinha no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal. Eu vou deixar tudo linkado aqui, a fanpage e meu Insta. Então é isso, amor. Bom, beijo enorme pra todas vocês e tchau!